Bom dia, pessoal! Saudações, guerreiros e guerreiras do Brasil. Eu sou Ernesto Shima e este é o canal Brava Gente News. Estamos iniciando uma nova atividade e uma nova fase dentro da nossa área de atuação que envolve a política e a espiritualidade. Pois bem, o presidente Jair Bolsonaro teve a confirmação do Covid-19. Isso traz um momento de reflexão para cada um de nós, cidadão brasileiro. O que é que está acontecendo? O que é que ocorre nos bastidores da política, da economia e principalmente desta situação que envolve a pandemia do coronavírus? Pessoal, o que eu vejo e assisto diariamente é a radicalização entre esquerda e direita, quando na verdade o que está acontecendo é a luta para preservar a tradição e a cultura ocidental contra o domínio, a influência e a expansão comunista em nosso planeta. O que ocorre no país nada mais é do que uma fase neste imenso projeto que vem sendo desenvolvido de uma forma arrasadora, por que não dizer devastadora, diante da crise econômica que o país foi mergulhado. Percebam que também que esta pandemia, ela não surgiu à toa, como também as outras pandemias nas últimas décadas. Estamos falando sobre isso há muito tempo. E é importante que agora, o que acontece com o nosso presidente, façamos uma pausa para reflexões, porque isso está acontecendo agora. Então, vamos analisar no contexto do nosso país, para este semestre de 2020, qual é o foco e a atenção que está sendo desenvolvida por trás dos bastidores. As eleições municipais são decisivas em nosso país para que ocorra a tomada de poder pela esquerda mundial. Não é uma questão agora que envolve apenas o Brasil, mas também os Estados Unidos, na campanha eleitoral do presidente Trump. O que é que está acontecendo por trás disso tudo? É isso que vocês precisam saber e tomar consciência. O que acontece neste momento decisivo, que significa que este ano é decisivo, sim, para o domínio da humanidade, por duas forças, as que restaram, a Internacional Socialista e o comunismo do Oriente. Mais precisamente, o comunismo chinês. Vamos falar sobre a Internacional Socialista? De onde vem? Por que surgiu? Qual é o propósito e o objetivo? E além disso, o que aconteceu com o governo oculto? Por que agora assistimos apenas duas forças praticamente degradando aqui no Ocidente? Porque a bola da vez, pessoal, é o Ocidente. Qual é o alicerce da tradição e da cultura ocidental? Não é o cristianismo? Não é a tradição cristã? Os povos e nações do Ocidente foram formados, foram construídos
foram fundados nos alicerces cristãos. Essa é a base de cada povo, de cada nação, de cada estado do Ocidente. Agora, precisamos voltar para o século passado. O que foi que aconteceu com a Revolução Bolchevique? A meta, o objetivo e a intenção eram claros, foram declarados publicamente. A sociedade humana tomou ciência dos objetivos do que era a Internacional Comunista, que foi fundada naquela época. O comunismo chinês teve sua origem no comunismo da União Soviética. Mas, incrível que pareça, durou 70 anos a Revolução Comunista na Rússia. 70 anos. Praticamente de 1919 a 1989. A queda do Muro de Berlim. Mas, o que está acontecendo de uma forma semelhante? O comunismo da China começou em 1949. E ela anunciou, 70 anos depois, em 2018, o seu plano de dominação global. E durante todo o ano passado foi iniciado o avanço irreversível do comunismo chinês por todo o Ocidente. E é isso que vocês precisam saber, como isso se desenvolve e em qual situação o Brasil faz parte. Precisam compreender que o Fórum de São Paulo, hoje, não é mais do domínio do Partido Comunista Russo. O comunismo russo foi ultrapassado pelos chineses. E quem domina e conduz o projeto do Fórum de São Paulo é a China. Basta ver o que aconteceu na Venezuela e o que acontece em Cuba. No passado, o Império Britânico promoveu um método conhecido como método draconiano. A história de Hong Kong é bem claro e visível. Porque a mesma metodologia vem sendo aplicada pela China hoje no mundo inteiro. A China perdeu sua soberania sobre Hong Kong por quase um século. E hoje aplica essa metodologia em vários países do mundo. Seus portos são concedidos à China pelo mesmo período de 99 anos. A nação perde a sua soberania nesse espaço. Agora eu pergunto, como foi a expansão das potências europeias a partir do século XV? Não foi a época das grandes navegações? Qual é o meio que uma nação ou um império é capaz de expandir pelo mundo? Pelas rotas marítimas. Por isso, Portugal, Espanha, Inglaterra dominaram o mundo no passado. Da mesma forma, a China criou sua rota marítima.
Aí se fala sobre a Rota da Seda. Comentamos muito isso em nossos estudos dentro da GM. Agora, o mundo percebe que praticamente os principais portos do mundo já estão nas mãos da China. Nenhum país tem sua soberania sobre esses portos. Aí que acontece o grande avanço chinês, do comunismo chinês, sobre os socialistas do Ocidente. A China assistiu e até ajudou a queda do capitalismo ocidental, que era sustentado pelo governo oculto. Já entre eles havia guerra de poder. E isso era evidente para o mundo inteiro. Essa disputa de poder e de conquista, de domínio. Essa foi a era conhecida como a era das multinacionais. Quem viveu essa época percebeu de como as empresas nacionais foram engolidas por grandes empresas e corporações. Enquanto isso, os socialistas avançaram após a queda do Muro de Berlim, financiado, patrocinado e dirigido pelo mega investidor George Soros. Na briga das multinacionais do capitalismo, George Soros foi muito pressionado e ele sobreviveu. E jogou forte contra as grandes corporações do capitalismo, que eram seus verdadeiros adversários. Portanto, nessa guerra do Ocidente, tudo se fragmentou, se enfraqueceu. Foi aí que a China ajudou. E a China cresceu no Oriente, no Extremo Oriente, patrocinando, financiando a sua expansão econômica pelo mundo inteiro. Vamos estar falando muito sobre a expansão da China, sobre o Partido Comunista Chinês, sobre a nação chinesa. E na área da espiritualidade, que abordo muito, e há muito tempo, nós vamos falar sobre o Império Draconiano. E hoje, sobre o Império da Ordem dos Dragões Negros, que vem sendo manifestado através do Partido Comunista Chinês. Qual é o perigo da humanidade diante desse novo quadro de dominação do planeta Terra e, em consequência, de toda a humanidade? Os últimos bastiões da tradição, da cultura cristã no planeta está reduzido a apenas duas nações, Estados Unidos e Brasil. Pois a Europa caiu diante da Internacional Socialista. E o socialismo foi criado como um meio de se alcançar o comunismo total em todo o planeta. Isto a China aprendeu bem. Mao importou da Rússia, da União Soviética, o modelo marxista e adaptou às culturas milenares do Oriente.
Perceba a diferença entre a tradição ocidental, que é secular. Basicamente, surgiu do Império Romano, no qual o cristianismo se expandiu. 2000 anos. Mas no Oriente, são milhares de anos. A China, como bom aluno, vem se tornando agora o mestre da condução e da dominação planetária. Se a sociedade ocidental, ou que eu diga a ala conservadora, tanto da Europa como dos Estados Unidos e do Brasil, inclusive da América Latina, que é sustentado na fé cristã. Se vocês não começarem a se conscientizar do grande perigo que vem do Oriente, em pouco tempo, não restará mais nada além do grande projeto comunista, que é implantar a ditadura do proletariado. E vocês precisam saber o que é isso. O momento atual agora, no Brasil, é oração, fé e muita confiança no governo do presidente Jair Bolsonaro. Porque se ele cair, não teremos outra figura ou outra personalidade capaz de fazer frente ao avanço dos comunistas. Porque praticamente metade dos governos estaduais do nosso país já se aliaram à China. Porque acham que estamos atingindo um nível alarmante de óbitos em relação à pandemia. E já pensaram, ou já analisaram, ou mesmo pesquisaram em quais estados ocorre a maior parte dessas mortes? A economia do Brasil ia bem e foi abalado em toda a sua estrutura pela pandemia do coronavírus. Isso não é algo casual. É premeditado, é planejado, é intencional. Falamos sobre isso muito antes dessas ocorrências. Alertamos. E agora é hora de lidar com o problema. A radicalização entre esquerda e direita é uma distração. É uma cortina de fumaça para encobrir o que está vindo por trás de tudo isso. Aqui no estado de São Paulo, vem sendo implantado o domínio chinês, com a participação direta do próprio governador do estado. Vejam o que aconteceu na Austrália e qual foi a reação da sociedade australiana. Pesquisem profundamente qual é o maior desafio do presidente Trump e o que está acontecendo. Por parte da oposição. E por trás de tudo isso, vocês vão observar que há
o Jorge Soros de um lado e do outro lado, do Oriente, o Partido Comunista Chinês. Quem vai vencer essa disputa e essa guerra? É disso que vamos estar conversando ao longo do nosso trabalho e nos vídeos que vamos postar aqui para vocês. É muito grave o que ocorre neste momento. E o Brasil e toda a sociedade brasileira precisa entrar em oração pela recuperação do nosso presidente, pelo governo atual que foi eleito por vocês, por cada um de nós. No Brasil, o conservadorismo se sustenta nas tradições cristãs. Esse país é crístico. A guerra que existe no planeta está muito além, mas muito mais distante, porque vem do outro lado do mundo. E o comunismo é uma guerra declarada entre o Ocidente cristão e a ditadura, que nada mais quer do que destruir a nossa raça humana aqui na Terra. A pandemia do coronavírus é apenas um dos meios. Virão outras ondas, já começou. E vamos falar também como foi que o comunismo chinês superou o comunismo russo e as consequências de tudo isso. Peço a cada um de vocês, que me seguem há muito tempo, que iniciamos uma nova era de imensos e grandes desafios. O momento agora não é de ovelhas, mas daqueles pastores que lutam para proteger as suas ovelhas, o seu rebanho. Cada governante, cada líder devem começar a pensar profundamente. Voltaremos